Você já teve a sensação de que o seu zumbido piora do nada? Que tem dias em que ele está mais forte, mais agudo ou simplesmente mais incômodo? Como se alguém tivesse aumentado o volume dentro do seu ouvido? Se isso acontece com você, quero que saiba que geralmente isso não é aleatório. Existem sim fatores que intensificam o zumbido e neste vídeo eu vou te contar 5 coisas que deixam o zumbido mais alto. E o pior, a maioria das pessoas faz isso sem perceber. Eu sou a doutora Natália Prudêncio, médica otorrino, especialista em tontura e zumbido, e se você sofre com esse barulho insistente no ouvido, assista esse vídeo até o final, porque entender o que piora o seu zumbido é o primeiro passo para começar a ter alívio real. E já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa um like aqui para ajudar esse conteúdo a alcançar mais pessoas que sofrem com esse problema. Agora vamos direto ao ponto. Vamos falar do primeiro vilão que costuma piorar o zumbido no ouvido: o estresse e a ansiedade. Sim, o estresse é um dos principais gatilhos de piora do zumbido. E eu sei, falar isso pode parecer até um clichê, mas é a pura verdade. O estresse altera a forma como o nosso cérebro processa os sons. Ele aumenta o estado de alerta, ativa o sistema nervoso simpático, aquele responsável pela resposta de luta ou fuga. E com isso o zumbido ganha mais força. É como se, sob estresse, o cérebro ficasse em alerta. Ele capta o zumbido com mais intensidade e o paciente começa a perceber esse som com muito mais incômodo. E o que passa a acontecer? A pessoa fica ansiosa com o zumbido, o que aumenta ainda mais o estado de alerta e assim forma-se um ciclo vicioso. A ansiedade aumenta o zumbido e o zumbido aumenta a ansiedade. Se você nunca reparou isso, vale a pena observar. Será que o zumbido piora nos dias mais corridos? Quando você dorme mal? Quando está com alguma preocupação ou tensão no trabalho? Fique atento, porque a ansiedade é um combustível forte para o zumbido. Segundo fator que piora o zumbido é a exposição a sons altos. Esse é um dos fatores mais perigosos e, infelizmente, ainda muito ignorado pela maioria das pessoas. O ouvido humano não está preparado para receber sons altos. Quando a gente se expõe a sons muito altos por muito tempo, seja numa festa, num show, usando fones de ouvido com volume no máximo ou até trabalhando em ambientes barulhentos, a estrutura interna do ouvido, chamada cóclea, sofre lesões, agressão. E essa agressão pode ser temporária ou permanente. E o que muitos não sabem é que, mesmo uma única exposição intensa, como em uma festa ou um show, pode deixar o zumbido mais alto por dias ou até para sempre. Então, se você já tem zumbido, proteja seus ouvidos. Evite sons altos e nunca use fone de ouvido em volume alto. Se possível, use fones que cobrem a orelha inteira, o que reduz o ruído externo, facilitando um volume mais baixo no seu fone de ouvido. E reduza o tempo de uso. Acredite, isso pode ser decisivo para não piorar o seu quadro. E lembrando, esse alerta não é só para quem tem zumbido no ouvido. Exposição a sons altos costuma ser uma das causas mais comuns de perda auditiva e zumbido no ouvido. Portanto, previna lesões e agressões no seu ouvido. Tenha o hábito de colocar um protetor no seu ouvido em situações de exposição a sons mais altos. Terceiro fator que vamos falar aqui é má qualidade do sono. Dormir mal é outro fator que potencializa a percepção do zumbido. Quando você dorme pouco ou tem um sono de má qualidade, isso diminui a tolerância ao incômodo e deixa o zumbido mais evidente. Muitos pacientes me relatam que após uma noite de sono mal dormida, o zumbido fica mais alto já pela manhã. E faz sentido. O cérebro cansado, sem um sono reparador, interpreta qualquer estímulo de forma mais intensa, inclusive aquele som que só você escuta. Além disso, a privação de sono aumenta a ansiedade e reduz a capacidade de foco, o que também piora o impacto do zumbido no seu dia. Então, repare no seu sono. Eu sei que muitos pacientes relatam uma piora do sono após o início do zumbido, mas a maioria deles já tinha alguma dificuldade com o sono antes mesmo do zumbido surgir. Crie uma rotina de horários, evite telas antes de dormir, mantenha um ambiente escuro e silencioso e, se necessário, procure ajuda profissional para regular o seu sono. Às vezes, melhorar o sono muda completamente a relação que o paciente tem com o zumbido.
E é por isso que devemos sempre perguntar e investigar sobre distúrbios do sono em pacientes com zumbido no ouvido. Quarto fator é a cafeína em excesso. O consumo exagerado de cafeína presente no café, chá preto, chimarrão, energéticos, em alguns refrigerantes e até no chocolate é um estimulante do sistema nervoso. E em algumas pessoas ela deixa o zumbido mais intenso e perceptível. Não estou dizendo que você precisa cortar o café da sua vida, mas se você toma 4, 5, 6 xícaras de café por dia, talvez valha observar se há uma relação entre a quantidade que você consome e a intensidade do zumbido. Alguns pacientes relatam que ao reduzir a cafeína, o zumbido se torna mais baixo e menos incômodo. Cada organismo reage de um jeito e é aí que entra o autoconhecimento. Quinto e último fator é o silêncio absoluto. Parece contraditório, né? Mas o silêncio pode deixar o zumbido ainda mais perceptível. Isso acontece porque, sem nenhum som ambiente, o cérebro volta toda a sua atenção para estímulos internos, como o próprio zumbido. E aí, o zumbido que estava ali, mas disfarçado, se torna o protagonista da história. É por isso que muita gente sente o zumbido piorar à noite, quando se deita para dormir. Não é que ele aumentou, é que agora não tem mais nenhum som competindo com ele. Uma dica prática aqui: experimente sons de fundo suaves, como ruído branco, som de chuva, ventilador ou até música instrumental. Esses sons competem com o zumbido e podem aliviar a sua percepção. Inclusive, essa é uma das formas da chamada terapia sonora, muito utilizada no tratamento do zumbido com ótimos resultados. Bom, se você tem zumbido, fique atento a esses fatores. Dar atenção a eles já pode trazer um alívio importante. E saiba, o zumbido precisa ser investigado com calma por um especialista que é o médico otoneurologista. E sim, existe tratamento, mas ele deve ser individualizado, com base na causa do seu zumbido. E muitas vezes envolve uma combinação de estratégias: reabilitação auditiva, fisioterapia, terapia sonora, ajustes no estilo de vida, entre outros. Até o nosso próximo vídeo.